Tá, vamos lá. A seleção brasileira vem tentando há anos e anos, com praticamente o mesmo padrão de treinadores aqui do nosso país. Não ganha mais uma Copa, tem resultados que antes eram inimagináveis. Tentou Dorival, Diniz, de repente vem um cara que já ganhou títulos na França, na Inglaterra, na Itália, na Alemanha. O cara que estava dominando no Real Madrid foi o escolhido para ser o técnico da seleção brasileira. E a gente ainda está com essa discussão de se, pode ser um estrangeiro. Não, mas ele não fala o nosso idioma, ele não nasceu aqui. O que a gente quer é excelência no futebol, potencializar os nossos talentos, que jogadores competentes tenham a chance de representar o nosso país e eles têm que ser liderados não simplesmente apenas por um brasileiro. Discutimos isso anos e anos. Ronaldo era contra, Denilson, que trabalhava aqui, era contra. Tive discussões homéricas com vocês e eu nunca enxerguei nacionalidade como um fator preponderante para ser ou não ser o técnico do Brasil. Hoje estamos com o melhor ou um dos melhores do mundo aqui. E aí o cara vai lá, se propõe a homenagear treinadores brasileiros, participar de um evento, dá o ar da graça, tá no palco e, de repente, tem que ouvir. Tomara que ele não tenha nem entendido que nessa hora o português dele tenha falhado no cérebro, porque não tem explicação. É inoportuno, não era o momento certo. Você pode pensar sobre isso, falar em outros lugares, mas na frente do cara, disparar esse tipo de coisa, 2 discursos que não tem nexo. Ele falou em edição. Não sei se teve edição ou não, mas não teve nexo, não teve coerência. Foi uma coisa ofensiva e foi muito deselegante. É o que eu tenho para dizer. Todo mundo já falou, porque 5 minutos depois que isso foi para a internet, o mundo já estava se manifestando. Ué. Gente, nós que somos jornalistas, a gente não precisa falar sobre isso. É tão nítido. A opinião é a mesma de todo mundo, imagino aqui. Não sei se alguém pensa diferente, se alguém quer defender o Leão e o Oswaldo de Oliveira nesse episódio. Não, defender não, mas eu defendo a democracia. Eu acho legal você ter opiniões, você ter palavras, você conseguir colocar e expor o que você pensa e o que você acha. E o legal é você respeitar também o que a pessoa pensa e o que a pessoa acha. Foi deselegante no local que estava. E uma das coisas que pioram mais esse fato, que eu fiquei sabendo ontem, que eu liguei para algumas pessoas para saber como é que foi, e as pessoas que estavam lá, e fiquei sabendo que ele não iria participar. Só que aí ele falou, os treinadores brasileiros aqui, o Ancelotti falou assim, eu quero participar, eu quero trocar ideia com as pessoas que aqui estão, porque não era para ele participar. E ele foi lá e participou e ouviu, então isso demonstra a grandeza desse treinador. Eu confesso a você, e você falou uma coisa que eu e Denilson, na época, nós éramos contra. Eu era contra, sim, treinador estrangeiro. Mas depois da qualidade que tem esse homem, do que ele fez, e a hombridade dele ontem, do que ele fez, do que ele presenciou, e ele ficou calmo na dele e não quis responder, foi embora, normal, como sempre. Então demonstra a grandeza dele. Então eu acho que foi bem-vinda a chegada dele aqui, sim, na seleção brasileira. E é legal você poder ver um cara acrescentar no futebol brasileiro. Agora, para o Leão e para o Oswaldo, fica a reflexão. Porque um momento inoportuno, um momento errado, e são 2 caras espetaculares. Eu não sei porque perderam. Eles perderam a sensibilidade, o time. Eles perderam tudo naquele momento, eu até entendo, porque os treinadores brasileiros estão em baixa. Mas daí chegar a espetar um cara que veio aqui para acrescentar, esse foi o lado ruim. Eu acho que já passamos desse ponto, essa discussão, se um estrangeiro pode comandar a seleção ou não. O Ancelotti chegou aqui e hoje ele é a estrela da companhia. Hoje ele é o cara que se sobrepõe a qualquer jogador convocado. Ele chama a responsabilidade, já perdeu para o Japão, foi criticado por isso, ganhou da Coreia, terminou o período de eliminatórias pelo Brasil. Acho que essa discussão ela já não existe mais. A questão é de competência. E muitos vão dizer o seguinte, se ele não ganhar a Copa do Mundo, que não foi vencida nas 2 últimas edições pelo Tite, que o Felipão não ganhou em 2014, que o Dunga não levou em 2010, que o Parreira não levou em 2006, não é? E assim vai. Então eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, há muito tempo o Brasil está batalhando por uma Copa do Mundo. E não é questão de só o técnico. Por que não ganhamos uma Copa? Porque o Brasil não conseguiu repetir o que fez lá em 2002. O técnico é um dos pontos, com certeza, a ser considerado. Edu Dracena, a gente sabe que foi um momento, é horrível você falar uma coisa assim na frente da pessoa. Poderiam ter discutido nos bastidores, trocado uma ideia, mas no palco, em público, não pegou bem de jeito nenhum. De jeito nenhum, Renato. Eu até fico decepcionado, até porque conheço esses 2 profissionais, tanto o Leão como o Oswaldo, já trabalhei com eles. Né, eu jamais imaginaria que eles poderiam ter essa atitude. É vergonhoso, sim, para nós.
Eu acho que tudo que vier para nós aqui, para o futebol brasileiro, independente de treinadores, jogadores, a gente tem que pegar o lado bom. Porque esses treinadores já treinaram fora também. E lá eles foram muito bem recebidos, eu acredito. Né? Trabalharam no Japão, foram na Arábia também. Então isso, você imagine esses treinadores indo para lá e sendo maltratados como eles foram, o Ancelotti foi ontem. Para mim, uma imagem muito negativa. Porque ali também eles não representam todos os treinadores. Para mim foi opinião dos dois, como o Ronaldo falou, respeito, mas não concordo com o que eles falaram, porque é uma coisa que isso acaba abaixando a categoria dos treinadores, porque temos treinadores, muito bons treinadores, muito mesmo, de muita qualidade. E quem sabe, de repente, chegando o Ancelotti, esses treinadores brasileiros possam aprender com ele. Quem sabe daqui 1 ou 2 anos a gente possa exportar treinadores para treinar na Europa. Então, essas coisas assim de querer abaixar o treinador da seleção brasileira ou o cara que está acima de você, eu acho que é muito ruim. Eu penso assim, se o cara está acima de mim, o que ele faz para estar acima de mim? Pô, ele trabalha, ele faz tudo, ele faz um monte de coisa. Então, eu vou querer ser igual a ele. Então, eu vou trabalhar mais, vou estudar mais. Então, é isso que eu penso, não só como treinador, mas também como jogador também. Olha, olhando o principal campeonato hoje no nosso país, que é o Brasileirão, a Série A, o primeiro colocado é um estrangeiro que dirige. O terceiro colocado é a mesma coisa. E o segundo é um brasileiro que tem 1 ano de carreira. Ali são todos experientes, com currículo, já fizeram muita coisa pelo futebol. Alguns estão empregados, outros não. Outros, não sei se ainda pensam em voltar ao futebol. Não sei se o Leão pensa em treinar ainda. Não sei se ele se manifestou sobre isso. Mas a questão toda, gente, é que você precisa se reciclar, você precisa o tempo inteiro melhorar. Não é porque você é o melhor, o Guardiola é um eterno estudioso, o Ancelotti é a mesma coisa. Aqui no Brasil, os grandes nomes precisam se organizar para que eles não fiquem para trás em termos de conhecimento. Porque não é só experiência, é olhar o futebol mundial. Então, Cicinho, hoje eu não consegui entender realmente por que eles fizeram isso ou se manifestaram dessa maneira. Se a ideia era defender os técnicos brasileiros, eles acabaram ofendendo os estrangeiros. Renata, e se nós, como ex-atletas, a gente sente vergonha, né, pelo discurso, né, imagine os treinadores, até porque teve o discurso do Fernando Diniz, que foi totalmente diferente, trazendo uma linha de raciocínio espetacular, né, voltado mais pensando nos atletas, no bem-estar dos atletas. Então, assim, não há dificuldade. Quanto tempo os treinadores brasileiros não passaram indo para a Europa para aprender? Agora tem o melhor treinador do mundo estágios. aqui. Exatamente, o melhor. Eu, assim, quando eu estou do lado de uma pessoa que sabe mais do que eu, ou até mesmo igual, eu quero aprender. Não, olha, Ancelotti, como que foi a questão de você crescer do Milan, né, sair daquela equipe vitoriosa e chegar no Real Madrid? O que você teve que mudar? Então, é sempre aprendizado. Eu acho que a desarmonização facial do Oswaldo Oliveira não fez bem para ele, não, cara. Porque, assim, um discurso raivoso e de bairrista. Assim, eu também não concordo, achei deselegante. E o Ancelotti, assim, a elegância dele para ele se manter ali e ouvir de uma maneira assim, cautelosa, sem esboçar nenhum tipo de reação, mostra ainda mais a grandeza dele. Então, não há problema nenhum em reconhecer que o cara é o melhor treinador do mundo. Então, é aprender com ele. E se amanhã vier o Abel, se amanhã vier o Jorge Jesus, vai ser bem-vindo, porque os caras são top. Não que no Brasil não tenha, mas não custa nada querer aprender, não custa nada querer aprimorar. Algum motivo tem para as pessoas buscarem também técnicos de fora. Alguma coisa está faltando por aí, para alguns, pelo menos.